Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa teoria do design inteligente. Você provavelmente já, talvez, pode ter ouvido alguém comentando sobre isso em algum vídeo ou em algo que você já deve ter se familiarizado com esse assunto, o design inteligente. Nesse vídeo, eu quero chamar vocês para que a gente possa compreender de uma forma mais profunda o que é, afinal, esse designer inteligente. Então, se você já gosta de conteúdos como esse, me segue, deixa seu like para que o YouTube entenda e distribua para mais pessoas, tá bom? Vamos por partes. Veja, hoje nós temos a total ciência de que o universo ele passou a existir. Sabemos hoje, através da ciência, que o universo ele não é eterno. Antigamente, acreditava-se que o universo ele era eterno. Acreditava-se que o universo ele sempre existiu. Mas essa teoria ela foi derrubada com a ciência moderna. Hoje, nós sabemos claramente que o universo, há 14 bilhões de anos atrás, ele surgiu de uma expansão. Expansão essa que nos deu a vida do qual nós conhecemos hoje. A pergunta que fica aqui é, essa expansão que aconteceu há bilhões de anos atrás, ela aconteceu por quem? De onde veio essa expansão? Por que isso aconteceu? Aqui é onde a gente começa a entender que existe alguma coisa ou algo por trás. Para explicar o surgimento da vida, existem duas formas de pensamento sobre isso. Alguns ateus e materialistas acreditam que essa expansão ela ocorreu por um mero acaso, por uma coincidência. E existe uma visão totalmente diferente dessa. É a visão teológica, que acredita que o universo ele surgiu com um projetor por trás. Alguém projetou o universo. A expansão, ela tem um criador. Ela não aconteceu por uma mera coincidência. Ela não aconteceu por acaso. Essa expansão do universo, o surgimento da vida, existe algo ou alguém por trás inteligente para criar todas as coisas. Então, para que a gente possa se aprofundar melhor sobre essa cosmovisão do design inteligente, eu vou trazer aqui um tipo de exemplo para vocês entenderem melhor. Imagine que você está em um deserto. Você se encontra perdido num deserto. Imagine esse cenário. Nesse deserto do qual você está perdido, você encontra um relógio. Após encontrar esse relógio, qual seria a sua reação? Qual é a conclusão que você teria ao encontrar um relógio que é um objeto totalmente inteligente, cheio de engrenagens, se movimentando sozinho, um ponteiro? Observamos esse objeto e nós percebemos que ele possui uma complexidade incrível. Você pegaria esse relógio e você chegaria à conclusão de que milhões e milhões de areia produziu o relógio? O vento, o tempo e a areia, que é o que existe no deserto, produziu um mecanismo complexo e detalhado como um relógio. Seria essa a sua conclusão? Seria essa a conclusão de qualquer ser humano que estivesse nessa situação? Pois é, e a resposta é muito provavelmente não. Essa não seria a reação. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai compreender o ser de Deus de uma forma, de uma perspectiva totalmente diferente. Vamos continuar, vamos se aprofundar. Depois de pegar esse relógio, que é um item, um objeto muito complexo, é normal, é espontâneo, é natural com que qualquer ser humano que pegasse esse relógio e estivesse em um deserto, concluiria com certeza que alguém projetou esse relógio. Agora, deixando um pouco de lado o exemplo do deserto, vamos pensar em algo muito mais complexo do que um relógio, muito mais inteligente e detalhado do que um mero relógio. Vamos pegar, por exemplo, agora uma única célula do corpo humano. Perceba que uma única célula do corpo humano, ela contém máquinas moleculares, sistemas de informação, mecanismos de correção de erros, e uma quantidade gigantesca de dados codificados no DNA. O DNA, ele é a molécula responsável por armazenar e transmitir toda a informação genética que existe, bilhões de informações de cada ser humano. Perceba que nós estamos falando ainda de uma complexidade infinitamente gigantesca, mas que ao mesmo tempo é pequena comparado a outras coisas que existem no universo. Sabendo disso, existe uma pergunta inevitável. Se nós seres humanos conseguimos reconhecer um design, um projetista por trás de objetos simples, como um relógio, por que muitos rejeitam a possibilidade de um designer na vida, na natureza? Porque a maioria dos naturalistas e dos ateus rejeitam a possibilidade de um designer, de alguém que criou o universo e a vida, tendo em vista que nós conseguimos perceber a complexidade
e o detalhe que existe na vida e na natureza. Assim como um relógio que nós imaginamos e que qualquer ser humano conseguiria deduzir que aquele relógio, lá no primeiro exemplo, ele foi criado por alguém, ele foi deixado ali por alguém, não tinha como ou nenhuma possibilidade de apenas vento, areia e o tempo construir um item tão perfeito como um relógio. Da mesma maneira, nós podemos compreender e imaginar isso na vida, na natureza, no universo. E é exatamente essa pergunta que há por trás da cosmovisão do designer inteligente. Pois bem, tendo em vista que nós já estamos entendendo melhor o que é o designer inteligente, afinal, essa teoria ela é ciência ou é religião disfarçada, como alguns dizem? Ou será que existe algo muito mais interessante nessa discussão sobre o designer inteligente e a visão ateísta? Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente desfazer um equívoco. Muitas pessoas acham que o designer inteligente é simplesmente dizer Deus ele criou tudo, Deus é o autor da natureza, mas não é tão simples como vocês pensam. Isso não é a teoria do design inteligente. O design inteligente procura identificar inteligência, sinais de projetos na natureza observável. Se nós formos imaginar um argumento do design inteligente, seria basicamente assim. Algumas estruturas apresentam características que normalmente, naturalmente, associamos a uma ação de uma mente inteligente por trás. Em outras palavras, sempre que encontramos informação complexa, organização altamente específica e extremamente coordenadas, normalmente inferimos uma inteligência. Isso daqui é uma constatação da realidade. Não é um achismo, não é algo espiritual, não é algo de fé. Aqui nós estamos falando realmente de algo natural. Por exemplo, é exatamente assim que os arqueólogos identificam artefatos. É justamente assim que cientistas procuram vidas inteligentes em outro planeta, em outras galáxias. A questão é, esse mesmo raciocínio que nós estamos fazendo também pode ser aplicado na biologia? E como nós já vimos aqui, a resposta é que sim. Na biologia e na natureza, nós podemos encontrar detalhes complexos organizados dentro da vida humana. Existe um cientista muito famoso que justamente é reconhecido por estudar isso. É o Michael Behem. Ele criou uma teoria que se chama o argumento da complexidade irredutível. O Behem observou que alguns sistemas biológicos funcionam como uma ratoeira. O exemplo mais famoso é o flagelo bacteriano. Esse pequeno motor molecular gira milhares e milhares de vezes por minuto. Possui rotor, estator, eixo, juntas e diversas proteínas trabalhando em perfeitas coordenação. A pergunta de Behem é muito interessante. Como sistemas altamente organizados por padrão inteligente poderia surgir de algo que não teria inteligência? De algo que seria por acaso, de um acidente? Não faz sentido. Outro argumento importante envolve o nosso DNA, como eu já citei um pouco no início desse vídeo. O DNA não é apenas química, como alguns acham. Ele funciona literalmente como um código, como um software, para que você entenda. É claro que existe um criador por trás de um computador, por trás de um software. E por que nós não conseguimos aplicar essa mesma linha de pensamento no nosso DNA, na vida? Nossa experiência mostra que a única causa de fazer códigos e informação é através da mente. E isso nós podemos ver, como já falei, no software, num livro. Quem chegaria numa biblioteca lotada de livro e concluiria que ali aconteceu por um acidente? É claro que ali existe uma inteligência, existem autores por trás. A vida é da mesma maneira. O DNA possui bilhões de extremas informações e códigos genéticos do ser humano. Só uma mente inteligente poderia gerar isso. O acaso não pode explicar a informação que existe na vida. Então a pergunta crucial que surge é, afinal, o design inteligente ele consegue provar Deus? Ele consegue provar o Deus da Bíblia? E aqui eu preciso ser bastante sincero com vocês. O design inteligente ele não prova literalmente que Deus existe, o Deus da Bíblia. O design inteligente ele está preocupado em explicar que a natureza ela tem a melhor explicação com uma mente inteligente que criou todas as coisas. Nós cristãos associamos essa mente inteligente que o design inteligente ele elabora como um Deus da Bíblia.
Porque o Deus da Bíblia, ele é um ser pessoal, ele é um ser inteligente, ele quem criou a inteligência. Mas independente da posição que você adote, uma coisa é inegável. A vida, ela continua sendo um dos maiores mistérios da existência. Quanto mais a ciência avança, mais nós conseguimos descobrir padrões de organização e inteligência na natureza e no universo. Observe que eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. Mas se a gente for falar sobre os animais, sobre o espaço, sobre os planetas, sobre as estrelas, nós também conseguimos observar padrões de informações e inteligência. Detalhes que foram minuciosamente calculados para que a vida ela pudesse existir. Eu sinto muito, a visão ateísta e materialista não consegue trazer a melhor explicação para isso. A visão que mais se encaixa com o design inteligente é justamente a visão de que existe um Criador, Deus, que é um ser inteligente e poderoso para fazer toda essa perfeição que é a vida. Eu quero muito saber o que você achou desse vídeo. Deixe o seu comentário, que isso é muito importante, e até o próximo vídeo.